Todos já devem ter notado como o mundo está passando por uma crise violenta de ideologia radical, política e religiosa. Existem muros de separações racistas e preconceituosas entre nós, fazendo com que o ódio sempre prevaleça entre as pessoas. Em todo o mundo isso está acontecendo. E aqueles que deveriam ser exemplos de graça e de amor, infelizmente, estão se tornando também cheios de separações, de fúria, de raiva por todos aqueles que são contrários à nossa fé. E por incrível que pareça, existe um personagem na Bíblia que representa bem essa situação em que nós estamos vivendo, porque ele também passou por isso. A mensagem de hoje é sobre isso, fúria religiosa. Você tem um minuto para Deus? Livro do profeta Jonas, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Nós temos aqui uma história bem conhecida de crianças e adultos do profeta Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe. Isso mesmo. Essa narrativa nos apresenta aqui um profeta que, chamado pelo Senhor, comissionado para levar uma mensagem a uma cidade, a um lugar, onde as pessoas deveriam se arrepender. E Deus transmite essa mensagem a esse profeta para que ele viaje até aquele lugar e possa levar essa palavra de Deus àquele povo. Mas, infelizmente, como nos diz aqui na história, o profeta Jonas se recusou a falar a palavra de Deus, a levar essa mensagem, porque aquele povo, aquelas pessoas que estavam dirigidas essa mensagem, eram praticamente seus inimigos. Ele os odiava porque eram pessoas perversas e más, que quando atacavam a nação de Israel ou outros povos, eram muito cruéis. Eles destruíam tudo, matavam crianças, idosos, mulheres, e havia toda uma tragédia quando acontecia, quando esse povo de Nínive, que era aonde eles deviam levar a mensagem, chegavam para conquistar. E por isso Jonas, como todo israelita, como todo judeu, não gostava e não queria que realmente essa mensagem de Deus fosse direcionada para eles, porque ele conhecia que Deus era cheio de misericórdia, como mesmo nós lemos aqui, dizendo que ele sabia que Deus era cheio de misericórdia e que poderia perdoar, que poderia realmente não destruir aquele povo, uma vez que a intenção do profeta é que eles fossem dizimados, eles fossem realmente destruídos pelo mal que causaram ao seu povo, por tudo que eles tivessem realizado e feito de destruição para a nação de Israel. E por isso ele queria, a vontade do profeta, que eles fossem dizimados, mas conhecendo Deus, ele sabia que isso não podia não acontecer. E foi assim realmente que esse relato nos mostra esse acontecimento. Para muitos cristãos, essa história revela o amor de Deus a outros povos, a outras nações distantes e diferentes das nossas, e a missão de Deus em outro lugar. Mas na verdade, observando com mais detalhe, nós vamos ver que quem precisava de salvação e do impacto de Deus na vida era o profeta Jonas, porque o seu coração estava cheio de raiva e de ódio pelos seus inimigos, o que contrasta com o evangelho de Jesus, porque Jesus nos manda amar os inimigos, os diferentes, os que são separados de nós. Inclusive a parábola do samaritano nos mostra isso, aonde é um judeu e um samaritano que eram inimigos, e Jesus fala exatamente que nós devíamos amar, e ele repete isso muitas vezes. Então quem deveria entender a graça e o amor de Deus era o profeta Jonas, mas infelizmente isso não ficou claro para ele, não aceitou isso, assim como muitos de nós que estão com o coração
da mesma forma cheio de raiva e de ódio por todos aqueles que são diferentes, por aqueles que moralmente falando não se encaixam na nossa sociedade, porque para nós é uma aberração, para nós é uma blasfêmia contra Deus. Nós queremos defender a causa de Deus de todas as formas, isso usando a força, usando as palavras de insulto e muito mais. Além de palavras, nós já estamos partindo para violência mesmo. É o que está acontecendo no mundo nos nossos dias. Infelizmente está acontecendo isso. E eu oro para que Deus realmente possa mostrar isso na vida das pessoas, que é um absurdo que nós estamos vivendo como cristãos. Nós temos que ser o exemplo de Cristo na graça e no amor de Deus, porque nós somos chamados para a paz, nós somos chamados para abraçar e não separar, não para recriminar, não para fazer das pessoas um preconceito e racismo. Então essa é a minha oração de hoje, para que realmente Deus possa tratar em cada coração, em cada vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.